Olá, crianças. Iremos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos na unidade 8, certo? Onde explicar e planejar. O capítulo 1, sei explicar o que eu sei, né? Então, nós temos aqui a imagem de um personagem que vocês conhecem muito, né? Então, nós estamos iniciando esse capítulo. Vamos fazer revisão de alguns outros conteúdos. Nós já estamos trabalhando substantivo há algum tempo, né? Já falamos sobre o gênero do substantivo. Faça uma revisãozinha aí na cabecinha de vocês, umas lembranças aí. Quando eu falo de gênero do substantivo, eu estou falando de quê? Estou falando do masculino e do feminino, né? O leão, a leoa, o menino, a menina, certo? O homem, a mulher, né? Nós temos o gênero do substantivo dividido em masculino e feminino. Falamos também já, só recapitulando o que nós já estudamos, falamos sobre o número do substantivo. Quando nós falamos em número do substantivo, nós lembramos de quê? Lembramos do singular e do plural. Quando eu falo de singular, eu lembro de um único elemento. Quando eu falo de plural, dois, né? Ou mais elementos. Por exemplo, eu tenho um óculos. Óculos está no singular. Se por um acaso eu tiver dois, eu não vou dizer dois óculos, eu digo dois óculos, né? Uma borracha, duas borrachas. Então, o gênero do substantivo singular, um elemento, plural, dois ou mais elementos. Trabalhamos durante a semana do dia 6 do dia 4 ao dia 8, nós falamos sobre o grau do substantivo, que vem a ser o grau do substantivo. Nós temos três formas: a forma normal, nós temos a forma no diminutivo e temos a forma no aumentativo. No grau menor, no grau normal, eu digo caderno, no grau normal, né? A palavra substantivo no grau menor, caderno, caderninho, que é pequeno, lembra o que? Diminutivo, né? E cadernão, lembra? Aumentativo. Certo? Então, nós vamos iniciar, vamos fazermos, como eu falei anteriormente, algumas revisões. Na página 32 e 33, vocês estão vendo na abertura desse capítulo, né, na unidade 1, aliás, na unidade 8, onde fala explicar e planejar. Sei explicar o que eu sei. Por exemplo, se você vai explicar a brincadeira aqui da amarelinha, né, para o coleguinha, se você não conhece a brincadeira, você não vai saber explicar, né, as regras de como brincar de amarelinha. A mesma coisa é você usar um brinquedo de controle remoto. Se você não souber manusear o controle, né, para esse brinquedo se locomover de um lado para o outro, você não vai conseguir fazer com que seus colegas entendam o que você está dizendo. Então, você só consegue explicar o que realmente você conhece, né? Quer seja um brinquedo, quer seja algum conteúdo, você só pode explicar para alguém se você realmente souber. Aqui nós temos crianças jogando xadrez. Será que as regras dos jogos de xadrez são as mesmas regras dos jogos de dama? Não, né? Então, se você não sabe jogar xadrez e vai querer explicar seu colega porque você sabe jogar dama, aí essa brincadeira não vai
sair do jeito que ela é para ser. Não vai ser o sucesso que ela deveria saber. Por quê? Porque você vai explicar aquilo que você não conhece. Então, nesse conteúdo, tem dizendo que sei explicar o que sei. Qual é a sua opinião? Na página 34 tem essa perguntinha aí. Olha só. Você costuma ouvir seus colegas para saber a opinião deles sobre alguma coisa? Você consegue ouvir o coleguinha? Você consegue permitir que o coleguinha dele, seu coleguinha, dê opinião de algum assunto, de alguma brincadeira? Então, como vocês geralmente decidem qual a brincadeira ou jogo vão realizar? Porque, por exemplo, naquela brincadeira do jogo de xadrez ali, se for decidido o jogo de xadrez, vai ter que ter uma criança que sabe jogar, né? Que sabe jogar para poder explicar os demais que não sabem, ok? Então, você vai, se você for explicar uma coisa que você não conhece, aí essa brincadeira não vai sair do jeito que ela era para ser, tá ok? Então, quando queremos saber a opinião de alguém sobre um assunto, podemos perguntar. Nós vamos trabalhar aí sobre enquete, tá certo? Vamos saber o que é enquete. Mas vamos ler primeiro esse quadro aqui com essas observações, tá bom? Então, para saber a opinião de um grupo de pessoas, podemos fazer uma enquete. O que é uma enquete? É uma pesquisa, né? Você vai fazer uma pesquisa, um levantamento. Por exemplo, quem gosta de brincar de macaca, como tem a abertura lá de amarelinha, aí você está fazendo uma enquete, porque você está pesquisando, você está perguntando, você está querendo saber a opinião, né, de quem gosta e de quem não gosta. Isso é um tipo de enquete, então. Veja a seguir um exemplo de enquete sobre as atividades para ser feitas nas férias de verão. É possível ver as opções a serem votadas e um pequeno texto que mostra o benefício de cada possibilidade. Vocês têm um texto aí na página 34, né, que é sobre tempo livre no verão. O que é mais legal fazer? Aí tem 4 opções aí, certo? No livrinho de vocês vão ver aí 4 opções. Se é possível nadar, se é possível ir para um parque, para uma pracinha de diversões, né? Se é possível ficar assistindo algum desenho, acampar ou até mesmo jogar. Então, é possível ver as opções a serem votadas em um pequeno texto que mostra. Aí, olha só. O tempo livre no verão. O que é mais legal fazer? O que será que é mais legal fazer? Nós vamos já ler esse texto. Por enquanto, nós vamos saber a definição de enquete, já que eu falei que é para ouvir opinião, é uma pesquisa, né, para saber dados quantitativos, de quantidade, né? Então, enquete é uma pesquisa para obter a opinião de várias pessoas. Ela pode ser feita oralmente, né, falada, por escrito em um papel ou online. Hoje, atualmente, com a atualidade, hoje tudo é muito possível no online também. As possibilidades vão para o online também, certo? Então, na página 34 e 35, o texto começa na página 34 e vai até a página 35, tem assim: adoro pegar a boia e correr para a piscina. Além de mergulhar e brincar com os amigos, dá para se refrescar nos dias de sol. Aí é uma resposta sobre determinadas opinião. O que é mais legal fazer nas férias? Essa já é uma opinião, né? Alguém deu essa opinião. Outro já disse assim: brincar ao ar livre é melhor. Pode ser no quintal ou no parquinho.
sempre tem uma brincadeira nova surgindo com os amigos. Brincadeiras ao ar livre é que essa pessoa respondeu, né? Outra já falou assim: ver muitos desenhos e filmes na TV pode se TV sem ter que se preocupar com a hora de ir para o colégio. Na próxima opinião, né? Viajar nas férias é sempre legal. Pode ser para acampar, pescar, para qualquer lugar diferente. Dar para inventar brincadeiras novas e bancar o aventureiro, né? Eu falei como se fosse um grupo de escoteiro, porque aí é acampamento, né? Nesse outro aqui tem assim: adoro jogar videogame sem ter hora certa para parar. E ainda melhor se os amigos se reúnem para uma competição emocionante de games, né? Na página 35, o texto termina na página 35, já tem gente que pensa assim: dormir até mais tarde é sempre bom. E o sono fica ainda mais tranquilo quando sabemos que não vai ter correria na hora de acordar. E que ainda mais vai dar para ver os desenhos sem pressas do amanhã, né? De amanhã. Na última opinião, né? Na última opinião tem: o melhor é ir para a praia, fazer castelo de areia, brincar de frescobol e tomar aquele picolé fresquinho sob o sol. Então aí foi uma enquete do que é mais legal fazer nas férias. Enquete tem a ver com pesquisas, né? Ouvir a opinião do outro. Então, gente, nesse capítulo aqui, essa unidade, nós vamos apresentar para vocês adjetivos. Nós falamos sobre substantivos, né? Trabalhamos a definição do substantivo. Nós falamos sobre o gênero do substantivo, que é o feminino e o masculino, como eu falei na abertura, né, do início da aula. Falamos sobre o número do substantivo, que está relacionado a singular e o plural. Singular quer dizer quando tem um único elemento, e que plural é dois ou mais elementos. Falamos sobre o grau do substantivo, que está relacionado ao diminutivo, quando a coisa é pequenininha, né? Eu trabalho com o caderninho, bonequinha, garrafinha, né? E o grau do substantivo tem a ver com coisas grandes, né? Casa, casarão, certo? Foram algumas. Que menino bonitinho, que menino bonitão, ok? Então, vamos falar agora um pouquinho, parar um pouquinho o substantivo e vamos apresentar para vocês o adjetivo. Mas o adjetivo, ele tem muito a ver com o substantivo, porque o adjetivo é uma característica do substantivo. Por exemplo, a maçã é saborosa. O saborosa aí é uma característica do substantivo. Qual substantivo? Maçã. Qual adjetivo? A característica saborosa, né? Gostosa, grande, que maçã grande, né? É uma característica da fruta, certo? Que maçã doce. O doce é uma característica da maçã. Maçã é o substantivo e o adjetivo doce, certo? Então, nós vamos aqui, ó, na enquete analisada, você leu as seguintes expressões. Vocês viram as expressões assim: brincadeira nova, né? Alguns exemplos aqui. Competição emocionante. Essas letrinhas que tem no livro de vocês, que estão mais destacadas, né, mais escurinhas, elas são o adjetivo, porque ela está dando característica do substantivo, né? Picolé, refrescante, então o substantivo é picolé, refrescante é
O adjetivo, que é a característica, né, do picolé. O picolé é o quê? Refrescante. Competição. Competição é o substantivo. Emocionante é a característica da competição. A competição é emocionante. Então, nós vamos ver um pouquinho aqui. Já sabemos que brincadeiras, competição e picolé são substantivos, porque eu acabei de dizer, né, crianças? Então, palavras que dão nome às coisas são substantivos. Mas, para que as palavras novo, emocionante e refrescante, para que elas servem? Para que as palavras nova, emocionante e refrescante servem? Então, as palavras que caracterizam o substantivo indicam seu estado, suas qualidades ou seu defeito. Quando eu falo em adjetivo, eu não falo só em qualidades, certo? É uma característica. Essa característica do substantivo pode ser uma característica boa ou uma característica ruim. Caderno, organizado. Então, caderno é o substantivo. A característica do caderno, do substantivo, é o quê? Organizado. Organizado aí é uma característica boa, né? Uma qualidade boa, mas também elas podem ter defeito. Eu poderia dizer o quê? Caderno desorganizado. Mas ele não deixaria de ser uma característica do substantivo. É uma característica porque está dizendo como ele é, o estado que ele se encontra. Ele se encontra no estado de desorganização. Então, caderno organizado, caderno desorganizado. Então, é característica do substantivo caderno as palavrinhas, os adjetivos organizado e desorganizado. E outras palavras mais que você pode usar para classificar o caderno, outro adjetivo, né? Outra característica que você pode usar para usar para caracterizar o substantivo caderno. Aqui nós já temos o que? Nós temos outros exemplos, tá certo? Nós temos aqui menina alta. Qual substantivo, gente? Menina, né? Qual a característica do substantivo que é a menina? Alta. Menina é substantivo, alta é o adjetivo. Cachorro pequeno. Cachorro é o substantivo e a característica desse cachorro é que ele é o quê? Pequeno, uma das características dele, né? Que ele tem outras também. Bolo gostoso. Substantivo, qual substantivo nessa que você pode encontrar aqui? Bolo, não é isso? E o adjetivo, que é a característica do substantivo, gostoso. Sofá, substantivo. Confortável, adjetivo. É a característica do sofá, né? Então, lixo, fedido. Lixo é o substantivo e fedido é uma característica do substantivo. A palavrinha livre, né? Lixo, não é isso? Roupa apertada. Qual adjetivo, gente? O adjetivo é apertada, mas qual substantivo? Roupa, né? Então, roupa é o substantivo, apertada é a característica dessa palavrinha roupa, né? Uma das características, que você podia dizer roupa nova, roupa colorida, mas aí nós temos a característica roupa apertada, certo? Na página 25 do nosso livro, você vai ver aí o grau do aumentativo, tá certo? Vamos falar do grau do objeto, do substantivo
para relembrar o que nós já havíamos estudado, que vocês vêm estudando, né, durante o decorrer do mês, do começo de outubro, tá certo? O grau do substantivo expressa as variações de tamanho. O tamanho pode ser pequeno ou o tamanho pode ser grande. Quando o tamanho for pequeno, eu vou dizer que está no diminutivo, né? Quando estiver grande, eu vou dizer que está no substantivo. Ok? Certo? Certo? Então, o grau do aumentativo expressa o aumento do ser em relação ao seu tamanho normal, certo? Então, o grau diminutivo expressa um ser do tamanho diminuído, ou seja, de um ser pequeno. Então, cachorro, o diminutivo é cachorrinho, né? Que você tem o nome cachorro na sua forma normal, cachorro, cachorro pequeno, cachorrinho, e um cachorro grande, cachorrão, ok? Vamos acrescentar mais um pouquinho para sair do livro, né? Da página do nosso livro, certo? Então, nós vamos ver assim, olha só. Grau do substantivo é a propriedade que exprime, né? Exprime as variações do tamanho do ser. O substantivo pode ser de 3 graus, o aumentativo, o diminutivo e ter o grau normal da palavra, né? Do substantivo. Então, aqui, gato é a forma normal. Gatinho está onde está no diminutivo. E gatão nós temos o que? Nós temos o aumentativo. Se você percebeu, né, isso, você está de parabéns, ok? Então, grau normal exprime o tamanho real do ser. Então, a palavra gato, vocês têm aí 3 formas. Gato, gatinho e gatão, né? O grau aumentativo exprime o tamanho real do ser, né? Exprime o aumento, né? Do tamanho real. Já não é mais o gato. Quando ele é grande, aumenta, né? Quando está no aumentativo, eu falo que ele é gatão. E quando ele exprime a diminuição, eu tenho o quê? Um tamanho diminuído, pequeno, né? Então, eu chamo gatinho. Forma normal, gato. Diminutivo, quando ele é diminuído, né? Eu tenho um diminutivo, é gatinho. E quando eu tenho um gato grande, eu chamo de gatão. Então, vamos aqui mais algumas observações relacionadas aos graus do substantivo. O substantivo, ele varia em grau de diminutivo e aumentativo. Então, nós temos aqui sapato, sua forma normal, sapatinho diminutivo e sapatão, o aumentativo, certo? Então, os graus diminutivo e aumentativo são indicados por variar as terminações, né? Então, o grau tanto do diminutivo como aumentativo, eles indicam que as terminações, as variações, eles não terminam da mesma forma, ok? Vamos fazermos agora juntinho comigo nas páginas 35, 38 e 39 uma atividade, ok? Onde vocês irão ver, né, relacionada ao texto que vocês acabaram de ler, que nós
foi uma leitura que vocês com certeza acompanharam. Então, o que é mais legal fazer nas férias? Então, qual é o objetivo dessa enquete? Descobrir que as pessoas mais gostam de fazer nas férias ou descobrir qual a imagem as pessoas já acham mais bonito? Descobrir o que as pessoas mais gostam de fazer nas férias, né? O objetivo dessa pesquisa, dessa enquete. Você acha que essa enquete foi feita para adultos ou criança? Por quê? Dê a sua opinião. Eu vou dar aqui a minha opinião e vocês, com base nessa opinião, você vai ter a sua, tá certo? Aí é só um exemplo para você expor as suas expressões, a sua opinião, que é muito importante para nós, você opinar, né? Você dizer o que acha. Então, a enquete foi feita para criança, pois envolve atividades que elas gostam de fazer. Quais foram essas atividades? Nadar, brincar ao ar livre, não foi? Assistir TV, acampar, jogar games, dormir, né? Que é ótimo dormir. E tomar um sol, ir à praia, à piscina, tá certo? Então, na terceira questão aqui, nós vamos ver o que está sendo solicitado, tá certo? Quais dos itens listados pela enquete pode ser feito dentro da casa e quais deve ser feito em ambientes externos? Interno é dentro, externo é fora da casa, certo? Então, quando eu falo em ambiente interno da minha casa, eu estou falando de dentro da minha casa. Estou falando da sala, estou falando da cozinha, estou falando dos quartos, de banheiro. Quando eu falo em ambiente externo, fora da minha casa, deu para entender? Então, complete a frase. Em que ambiente interno, dentro, né? Em ambiente externo, fora. Então, em ambiente interno, eu posso fazer o quê? Eu posso dormir. As atividades que eu posso fazer é dormir dentro da minha casa. Jogar games, né? E ver TV. Daquelas atividades que vocês leram lá no texto. Em ambiente externo, fora da minha casa, nós podemos fazer o quê? Podemos ir à praia, viajar, acampar, brincar ao ar livre e ir à piscina, né? Então, você já sabe identificar o que é um ambiente interno e o que é um ambiente externo. Por exemplo, o que é que nós temos no ambiente interno da nossa sala? Nós temos o quê? Nós temos o nosso quadro, nós temos a nossa estante, nós temos os nossos personagens dentro da nossa sala. E no ambiente externo, fora da nossa sala, o que é que nós temos? Nós temos várias coisas, né? Nós temos a pracinha, nós temos a escada que você sobe, que você desce, entre outros ambientes mais na nossa sala, na nossa escola. Nós temos a biblioteca, nós temos a quadra, nós temos o campo, nós temos o parquinho, a piscina. Então, esses são ambientes externos da nossa sala, ok? Aqui nós vamos dar características ao substantivo. Aqui eu tenho um substantivo, alguns eu tenho 6 substantivos, né? Nós temos casa, temos cachorrinhos, onça, cesta, pássaro e crianças. Agora nós vamos dar características para esse substantivo. Eu coloquei aqui a minha e você vai fazer aí a sua, tá certo? Eu disse que essa casa aqui é iluminada, é uma característica dela. Que esse cachorrinho aqui é de pelúcia.
A onça é pintada. Cesta com frutas. Pássaro colorido. Crianças felizes. E eu concluo aqui, gente, mais uma aula de português com o coração cheio de felicidade, certo? Um beijo, fiquem com Deus, estudem e até a próxima.